Olá, bem-vindos ao canal Curiosidades Bíblicas. No vídeo de hoje, falaremos de um personagem controverso do Antigo Testamento, mais especificamente do livro de Gênesis. Estamos falando de Nimrod. No capítulo 10 de Gênesis, versos 8 a 12, vemos a narrativa a respeito de um personagem bíblico que desperta o interesse de muitos estudiosos. De certa forma, encontramos nos escritos judaicos, cristãos e islâmicos quantidade significativa de especulação a seu respeito. O que o torna intrigante é o fato de que, no chamado Quadro das Nações do capítulo 10 de Gênesis, Nimrod é a única pessoa sobre a qual temos uma declaração de feitos e realizações, ainda que o que é dito sobre ele seja algo um tanto superficial. Portanto, alguns questionamentos são inevitáveis. Quem foi Nimrod? Onde viveu? O que a história diz sobre ele? O que a Bíblia fala deste homem? Quais as controvérsias ao seu respeito? Bem, para esclarecer essas curiosidades, vamos explorar dois aspectos sobre este personagem, o histórico e o bíblico. Historicamente, Nimrod, bisneto de Noé, viveu na região da Mesopotâmia, território vasto que hoje em dia compreende 3 países: Iraque, Irã e Jordânia. Seu nome advém da palavra hebraica para rebelião. Devemos lembrar que na antiguidade era comum nomear pessoas de acordo com os fatos vividos por elas e por suas conquistas, ou mesmo por aquilo que representavam para a sociedade. Nimrod é um personagem de família controversa. Ao que parece, segundo antigas tradições que remontam à antiguidade clássica, ele cresceu em uma família que tinha hábitos incestuosos. Sim, há uma teoria de que sua mãe, Semiramis, nome grego da rainha síria Sammu-Rammat, tinha relações sexuais com seu próprio filho Nimrod. É sabido que governava sobre a região adjacente à Síria, a qual incluía as grandes cidades de Babel, ou Babilônia, Erech, ou Uarca, Acádia, além de fundar várias outras na terra de Sinear, incluindo Nínive. Atribui-se a Nimrod também a criação da Torre de Babel, que pretendia ser ao mesmo tempo um zigurate, ou seja, uma grande torre erguida em homenagem aos deuses sumérios, e ao mesmo tempo uma vingança contra a morte de seus antepassados, uma grande proteção contra um possível segundo dilúvio, como nos diz o historiador judeu Flávio Josefo, que viveu nos tempos de Cristo e falou sobre Nimrod e a construção de Babel em uma de suas obras. Vejamos, abre aspas. Pouco a pouco, transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus, se este quisesse novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água, e vingaria a destruição de seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre, e ela subiu com rapidez, além de todas as expectativas. Fecha aspas. Alguns estudiosos identificam o Nimrod bíblico com Gilgamesh ou Gilgamesh, que segundo a literatura babilônica seria um sobrevivente do dilúvio, ou mesmo que ele poderia ser uma lenda inspirada em uma divindade local chamada Ninurta, teorias que são amplamente rejeitadas na atualidade. Uma das ideias mais aceitas, embora não haja consenso, é que ele possa ser Sargão de Acádia, governante que surgiu na região da Mesopotâmia, nos primórdios das civilizações assíria e babilônica. Bem, analisando sob um aspecto bíblico, podemos conhecer melhor algumas características sobre este personagem chamado Nimrod.
Segundo o verso 8 do capítulo 10 de Gênesis, ele foi o primeiro homem a ser poderoso na Terra, indicando provavelmente que a natureza do seu poderio era política e militar, uma vez que ele foi o primeiro a estabelecer um reino. Nimrod, além de fundar cidades, dominava sobre muitas delas. Ele também é descrito no verso 9 do mesmo capítulo como poderoso caçador diante do Senhor. Analisemos com cuidado o adjetivo poderoso nesta frase. Esta palavra parece indicar que Nimrod não apenas caçava animais, mas era um grande conquistador militar, ou seja, alguém que possivelmente foi o primeiro a explorar ou escravizar pessoas, exercendo o poder sobre elas. O fato de que o significado do seu nome seja a palavra rebeldia, e por estar diretamente ligado à Babilônia, cidade que biblicamente representa tudo o que é contrário à vontade de Deus, é possível inferir que a frase diante do Senhor, no verso 9, não se traduza em algo positivo, mas pelo contrário, parece representar um homem que estava diante de Deus, mas em oposição ao Todo-Poderoso. De fato, Nimrod é um personagem intrigante, notavelmente poderoso, porém aparentemente um símbolo do mal. Se hoje pudéssemos analisar a nossa caminhada como ser humano nesta terra, com quem poderíamos nos comparar? Com o caçador implacável, rebelde e descolado dos padrões, atrás de fama e poder? Ou com a ovelha obediente no aprisco de seu pastor, que ouve a sua voz e humildemente o segue para caminhar sobre boas pastagens, com proteção e abrigo? Que caminho temos seguido? Qual rumo temos tomado em nossas vidas? Um único caminho é o de volta. Sim, voltar para aquele que no início, com amor nos criou e com carinho nos formou. Volte hoje para Jesus. Ele te ama e já está te esperando há muito tempo. Deus abençoe você.